Boa noite, primeiramente. Hoje esse é um treinamento aí do SharePoint Framework, ou SPFX, como a gente chama ele. Vai ser um mais introdutório, vou passar por alguns pontos aqui durante essa apresentação e eu acho que vai ser bem interessante aí para todo mundo. Nossa agenda aqui, a gente vai passar pelos pontos de o que é o SharePoint Framework, né, os frameworks suportados, por que utilizar o SharePoint Framework, instalação, preparação do ambiente e depois a gente vai partir para o código ali. Vai ser bem útil isso aqui para o pessoal. Vai ter alguns pontos ali, eu acho que até para quem já tem conhecimento vai ser interessante também. Mas vamos lá. Basicamente, vamos começar aqui pelo que é o SharePoint Framework. Ele basicamente é uma estrutura, ali, uma ferramenta disponibilizada pela Microsoft que serve para a gente fazer aplicações, componentes, extensões ali personalizadas e tudo isso voltado para o próprio SharePoint, tá? Tem um detalhezinho ali que ela é uma estrutura de desenvolvimento de código aberto e também algo que é interessante ali é que ela funciona ali tanto para o SharePoint Online quanto para o On-Premises, tá? A questão de frameworks, ele é uma ferramenta ali que é um pouco voltada para o React, então ele na sua própria instalação ali, ele já vai ter coisas para facilitar para a criação do projeto em React, mas ele suporta demais frameworks também. Então, por exemplo, Angular, Vue, demais frameworks que trabalham ali com a estrutura de JavaScript, por exemplo. Só que tem um detalhe, né? Se vocês forem utilizar, por exemplo, o SharePoint Framework com Angular, terá que ser feito toda uma instalação manual. Ele não vai ter o facilitadorzinho ali para você conseguir já gerar o pacote com a estrutura do Angular. Você vai ter que gerar o pacote sem framework e fazer as instalações ali em sequência de acordo com as documentações do Angular e também tomar cuidado ali questão com versões, né? Versão que o SharePoint Online ou SharePoint On-Premise suporta ali do Angular, mais nesse quesito. Por que utilizar? Logo de cara, por ele ser com hardcode, com HTML, CSS, ele disponibiliza uma possibilidade de personalização muito alta. Questão de você conseguir trabalhar ali com mais pontos focais do que você conseguiria com o Power Apps, por exemplo. Questão ali de licenciamento eu coloquei só para ficar, por exemplo, assim, se o cliente ele não tem SharePoint Online, por exemplo, ele está trabalhando com SharePoint On-Premises, ele também vai conseguir utilizar ali as aplicações desenvolvidas por essa ferramenta, já como que o Power Apps ali só é para quem tem o SharePoint Online e o 365. E também algo muito importante ali que eu acho que vale frisar, o seu autodesenvolvimento profissional. Trabalhando ali com hard code, você vai aprender muitos pontos essenciais do desenvolvimento e vai aprender muito sobre conceito, alguns conceitos que talvez a gente não consiga trabalhar tão bem ali quando está desenvolvendo low code. E isso para nossa carreira é muito interessante e quem sabe surge algum projetinho aí, você já tem meio que uma experiência ali. Quando a gente fala em SharePoint On-Premises, pessoal, ele é só disponível no SharePoint 2019, tá? Que é a última versão. As versões mais antigas têm que usar somente o .NET Framework. Certo. E a questão do licenciamento é um ponto que até o Vitor, a gente estava conversando antes do treinamento. Por quê? Às vezes a gente fala, vou usar o Power Apps. Pô, beleza, vamos embora. Só que às vezes o cliente, ele às vezes não quer realmente liberar o licenciamento para todos os usuários, tem uma política global que impede. Às vezes ele quer desenvolver um componente que quer ficar na própria intranet, não é um componente que, por exemplo, assim, você vai colocar o Power Apps dentro de uma caixinha em um local específico dentro da intranet. Talvez a melhor forma, o melhor approach seria usar o SharePoint Framework, porque você desenvolver um Power Apps e colocar um íconezinho no canto ali que vai gerar um iframe e talvez não vai ficar tão bom, tem a responsividade. Então, assim, cada cenário é um cenário, cada cenário é um tipo de ferramenta, né? Eu já vi casos de, por exemplo, o cliente queria desenvolver um buscador totalmente customizado dentro do SharePoint. Só que, além disso, ele queria usar para usuários externos e não querer licenciar ninguém. Como que você faz isso? Usa o SharePoint Framework. E também, se você for perceber, nossas intranets que nós customizamos para os clientes, é tudo SharePoint Framework. Então, sempre vem demanda. E o último ponto que o Vitor colocou, achei muito bom esse ponto, Vitor, que é desenvolvimento profissional, porque chega no final ali, você está trabalhando com SharePoint Framework, você acaba usando React, Angular, trabalhando com APIs, trabalhando com TypeScript. Então, cara, isso você vai ajudar em qualquer linguagem, em qualquer outro lugar. Quando você fala sobre novas linguagens, você acaba usando isso, né? Então, isso vai agregar bastante. Agora, a questão da instalação, preparação do ambiente, eu
criei ali um documentozinho com todo o passo a passo de instalação, porque ia levar muito tempo se eu trouxesse isso diretamente aqui na apresentação. Então, ele já tem um passo a passo, algumas dicas e alguns pontos ali interessantes no final do documento também. E bora aqui para pôr as mãos no código. E aí, só um detalhe, gerando depois do processo ali da documentação que eu vou passar para vocês, basicamente já tem meio que um Hello World criado ali como padrão. Ele vai gerar já toda uma estrutura aqui para o SharePoint Framework. Nesse caso eu vou fazer em React e basicamente para a gente conseguir testar ali tem as coisas na documentação e a gente vem aqui, abre um terminal no diretório do projeto e a gente dá aqui o comando de gulp serve. Eu já rodei antes, porque às vezes demora um pouquinho para rodar. E um detalhe importante aqui, eu já vou falar já desde agora. Sempre que a gente salvar ou rodar alguma coisa aqui no projeto, ele não atualiza on live, né? Ele não atualiza diretamente na nossa tela. Ele vai atualizar meio que a web part e quando a gente atualizar o navegador, ele vai exibir as coisas novas que a gente fez ali de modificação. Isso acontece quando ele aparece aqui no console Webpack e Reload. Quando der esse reload aqui, quer dizer que todas as modificações que a gente fez já estão up lá no servidor, digamos assim. Só aqui no servidor local, tá? Eu estou usando um site que eu tinha aqui para estudos, tá? Como teste. E basicamente, se a gente vir aqui no maisinho, essa aba ele abre sozinho, tá? E ele vai estar como local. Por exemplo, aqui está como primeiros passos, que foi o que eu estava usando para criar a documentação. E, como tinha falado, ele cria meio que um Hello Worldzinho aqui para gente. Inclusive, se a gente vir aqui no código, tem todos os links aqui, tá toda a estrutura daquela página tá aqui. Se a gente fizer alguma modificação, salvar e verificar ali, ele vai fazer a alteração, tá? Mas eu não vou utilizar esse carinha aqui, eu vou criar meio que toda a estruturazinha ali que eu vou precisar do zero. Eu já vou começar criando. Eu tenho como base uma que eu já criei, tá? E eu vou passando aqui porque senão a gente não vai conseguir concluir isso. E ia levar muito tempo. Mas basicamente, dentro da web part, web parts aqui, tem o primeiro passo. Vou criar um folder aqui. E um ponto importante aqui, sempre bom ter essa questão da separação ali da modelagem das estruturas de dados, tá? Então, por exemplo, uma pastinha de models, que são os modelos, as classes que a gente vai utilizar. Outra ali, por exemplo, para serviços, que seria basicamente onde a gente vai colocar as requisições HTTP, que vai consultar ali a API do SharePoint, tá? Eu deixei outro como Commons aqui também, e basicamente eu vou colocar um arquivozinho ali que vai ter algumas variáveis que a gente vai utilizar também. E dentro de assets aqui eu coloquei de imagens, só para ficar separado do que a estrutura em si já criou. Um ponto que agregar só para mim, pessoal, é o seguinte, né? Na documentação que o Vitor passou, pessoal, ele destaca todos os pontos de como você começar a instalação e configuração do seu ambiente no SharePoint Online e no SharePoint On-Premises. Lá vocês vão perceber que você tem que instalar o Node, você tem que instalar o Ioma, enfim, alguns tipos de ferramentas, né, para poder facilitar o processo. Uma das ferramentas que o pessoal utiliza muito em alguns projetos é o Ioma. O Ioma, ele, na verdade, é um tipo de projeto que ele vai ajudar a fazer toda a criação da parte de pastas, projetos e assim por diante, deixar na arquitetura certinho. Então, por exemplo, você vai rodar o Ioma e vai criar um projeto do tipo SharePoint Online Extension. Ele vai configurar todas as pastinhas que o Vitor está mexendo de acordo com a forma inicial para você configurar e trabalhar com uma extension. Você vai lá e quer realmente trabalhar com um componente de aniversariante, você vai criar. Ele vai criar toda a estrutura do projeto de acordo com o projeto de componente. Então, ele vai estruturar para você. Então, ele sempre dá um start, realmente um Hello World ali, um projeto inicial para você poder facilitar esse processo, tá? E fora que tem uma pancada de documentação aí na internet que vocês podem realmente seguir. Sim. Mas, normalmente, quando você trabalha com outros tipos de projetos fora o próprio SharePoint e assim por diante, SharePoint Framework, normalmente ele segue essa estrutura de projetinhos assim, usando o TypeScript, e já facilita bastante. Eu basicamente estou criando meio que uma estrutura de um componente novo aqui. Ele vai esses três carinhas aqui. E basicamente, se vocês verem, é justamente ali o que já
meio que a estruturazinha que tinha criado aqui no Hello World, né? Então, ele tem ali os props em PS, tem a de CSS, que ele aqui, nesse caso, ele é um SCSS, tem a de TSX, que é onde fica a parte do script e junto com o HTML também, tá? Então, eu criei os três carinhas aqui e dei o nome aqui de exemplo FPX, né? Exemplo. Eu só vou criar os demais aqui já para não consumir muito tempo depois. Dentro de Commons, eu criei aqui um splist.ts que ele vai ter umas variáveis que a gente vai usar como nome da lista na hora de fazer as requisições lá HTTP. E modelo, eu coloquei aqui como exemplo também, e eu estou usando um padrão, né, como vocês podem ver, para mim deixar definido ali de acordo com o que eu estou usando, e a service também é a mesma coisa. Bom, eu já vou começar aqui na questão do TSX aqui, que é onde a gente vai colocar a questão da nossa web part. Eu vou copiar a base desse carinha aqui e vou modificar ele com o que a gente precisa. Eu vou remover tudo isso aqui que tem aqui dentro dessa seção. Por enquanto eu tirei esse class name aqui. Esses props também não vou utilizar. E a gente vai fazer algumas coisas diferentes aqui. Aqui primeiro que tem que ser outro nome, treinamento SPFX. Por enquanto não vai usar esses props e styles ele vai usar os styles que a gente criou aqui. Então vai ser o example CSS. Inclusive eu já vou trazer aqui esse carinha aqui, basicamente é meio que uma mini interfacezinha que eu vou usar para me auxiliar aqui na questão dos props, tá? Do estado da nossa aplicação também. Eu basicamente estou ajustando aqui meio que a estrutura do próprio que ele criou ali, do né, Hello World, e estou criando algumas coisas que a gente vai utilizar, meio que reatribuindo aqui, tá? Aí só um detalhe, eu vou colocar aqui só para a gente conseguir ver um H1, para vocês verem na questão ali da web part. Por quê? A gente precisa alterar o seguinte, olha, ele vai recarregar aqui, mas se eu vim aqui recarregar a página, ele vai continuar mostrando aqui o nosso Hello World. Não é isso que eu quero. Basicamente, a gente vai vir aqui nesse meio que da web part principal aqui, esse TypeScript, e nele que vai estar referenciado. Então, questão dos props que estiver passando ali, tudo ele está passando aqui. Então, olha, ele está chamando os primeiros passos aqui. Eu vou fazer ele chamar o outro carinha. Vai ser o exemplo SPX. Deixa eu já trazer para cá. Deixa eu utilizar esse carinha aqui ao invés do outro. Aqui a gente vai usar os props dele também. Precisa fazer todas as importações aqui. Aí ele vai dar um probleminha aqui porque ele está tentando passar os props ali, só que esses props aqui não existem. Se eu não me engano, só são esses três aqui. Esses quatro, perdão. Então, basicamente, a gente tem que passar esses carinhas aqui para ele. Um deles aqui, como é o site URL, a gente consegue pegar pelo contexto, tá? O site absoluto e o relativo também. A gente consegue passar por aqui. SPHTTP Client também é do contexto, a gente já passa por aqui. E só um detalhe, né? Quando a gente está falando aqui de props, são alguns parâmetros que a gente passa para suprir ali o componente, tá? Então, meio que esses props, eles vêm para cá e estão sendo consumidos por aqui. Uma dúvida que talvez pode surgir para o pessoal é tentar identificar ali o que seria o arquivo primeiro passo de parte.ts e depois por que ele tem que chamar esse example.tsx, né? E também explicar para o pessoal sobre esses importes, né? Então, assim, por que tem que importar? Essa que é a forma que realmente trabalha ali dentro do TypeScript, dessa forma que o pessoal trabalha usando esses tipos de propriedades aí dentro, entendeu? Essa questão aqui dos primeiros passos, eles foram criados automaticamente ali quando gerou o pacote, né? Quando gerou ali a estrutura inteira. Eu tinha colocado como primeiros passos e ele gera já toda essa estruturazinha. O que que a gente está fazendo? Como a gente está meio que criando um novo componente aqui, eu estou alterando os lugares que ele estava sendo chamado. Então, por exemplo, aqui onde a web part principal, ele estava chamando aqui os primeiros passos. E como a gente não quer que exiba ele, a gente está trazendo as informações aqui e pondo para exibir. Questão do import, né? Sempre que a gente está tratando com um arquivo diferente,
ou uma referência, uma biblioteca, a gente sempre tem que importar ela aqui para a gente conseguir trabalhar com esse componente dentro do nosso arquivo. Então, se for uma biblioteca, alguma coisa assim, ele sempre está trazendo esses importes aqui para a gente conseguir trabalhar com eles. É Boa. basicamente isso. No SharePoint mesmo, tem um site que chama Fluent UI. Isso, é Esse verdade. site, ele tem diversos componentes basicamente prontos do próprio SharePoint, porque o SharePoint mesmo por trás, ele é baseado em React. E o Fluent UI, ele realmente tem diversos componentes já pré-definidos e prontos que você pode utilizar para poder desenvolver os seus próprios componentes, suas próprias telas e assim por diante. Por exemplo, né, que já são meio que componentes pré-montados daqui, a gente consegue testar ali a questão da Microsoft Exato. disponibiliza. Inclusive, eu vou usar aqui, se não me engano, é o próprio text field mesmo, e o outro que eu vou exemplificar também é um de pegar data. Clica aí, por exemplo, no Export to Code Pen ali, Show Code, quer dizer. Aí mesmo ele dá alguns exemplos. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com o campo Date Picker. Aí ele já fala, ó, depois que você instalar, né, realmente, e tiver tudo instaladinho no seu projeto, aí você dá um import e você vai conseguir trabalhar com esse componente aí dentro usando React. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o NTY, né, o Júlio? E além dele, como você mesmo disse, Vitor, Sim. é algo já pré-montado ali, só vai adaptar ali, mas também tem outras fontes de você buscar esses componentes Uhum. já pré-montados. Depois posso até compartilhar um outro site que eu usei bastante também. E aí, por exemplo, a gente consegue ver aqui as estruturazinhas já, né? Se a gente prestar um pouquinho de atenção na estrutura do código, tem um data picker aqui, tem um outro que é um drop-down aqui embaixo. Então, se a gente voltar aqui no código, a gente vê isso aqui, ó, o data picker e embaixo tem o drop-down. Aí a gente consegue identificar ali e ver o que que ele está usando, né? Por exemplo, aqui nesse data picker ele está passando first day of week, a gente consegue ver onde que ele está chamando e tal e meio que trazer isso para o nosso código e adaptar, né? Inclusive é isso que eu fiz ali e é um dos pontos que eu vou mostrar para vocês. Mas isso daqui ajuda bastante. Só tem um detalhe, tá? Pelo menos na versão aqui que eu estou utilizando, esse React 8 aqui não funciona até o nível do 7, tá? É importante dar uma olhada nisso daqui também. Porque dependendo da versão que você estiver usando ali do React, Node, as versões são meio que tem que ser equivalentes, então você tem que dar uma olhadinha aqui, um Fluent UI ou algum outro auxiliar aí que consiga trabalhar com a versão que você está. Supondo que eu pego um do 8 aqui, por exemplo, que ele não suporta, se eu instanciar ele aqui na minha página, ele não vai executar a web part, tá? Ele vai abrir ela com erro. Boa, Basicamente Vitor. isso. Esse é um bom ponto. E assim, pessoal, normalmente esses componentes, ou o próprio SharePoint Framework lá, ele fala com qual versão de SharePoint Framework você está atual, e qual que é a versão de Node compatível. Também tem documentação falando, tipo, essa versão do Fluent UI trabalha com essa versão do Node, assim por diante. Só dá uma pesquisadinha que dá para encontrar. Aí, só exemplificando aqui, mostrando novamente, como a gente fez a alteração aqui no arquivo principal, ele já está exibindo a nossa web part que a gente quer agora, né, o nosso componente. Então, meio que a gente já consegue trabalhar com esse carinha aqui. Tem um detalhezinho aqui, tá? Nesse return aqui, você não consegue deixar, por exemplo, duas sections, duas divs, tá? Ele sempre tem que ser uma só, englobando o que tem dentro. Pode ser uma div no lugar da section aqui, não tem problema nenhum, mas ele tem que ser um só. Se tiver dois carinhas aqui, ele não consegue renderizar, ele dá problema ali. O código é um pouquinho extenso aqui, mas ele é meio simples, eu vou explicando. Eu vou passar o CSS aqui, senão ele vai dar um monte de erro. Mas basicamente eu fui construindo aqui, CSS é meio que normal mesmo, mesmo sendo esse SCSS. Ele vai ter umas peculiaridades ali, mas é normal, a mesma coisa que você faz no CSS comum ali, você faz aqui. E aí só tem um pequeno detalhe aqui por conta do React, ele vai ter algumas nomenclaturas diferentes no HTML, tá? Então, por exemplo, class name, ao invés de ser só class, que nem é no HTML normal, é que ele tem que ser o class name, e nesse caso aqui a gente está instanciando um estilo, né, que a gente importou aqui em cima do nosso CSS,
e aí ele coloca ponto e qual é a classe. Então, por exemplo, o molde está aqui. Então, ele dá um styles ali, que é a forma que a gente chamou ele aqui no import, ponto molde. E aí ele traz aquele carinha pra gente. Nesse quesito aqui, a gente não consegue instanciar mais de um, tá? A gente consegue instanciar uma classe por tag, digamos assim, tá? Mais uma vez, esse text field aqui, eu peguei ele daqui mesmo, desse site, text field, vim aqui, ó, no standard, show code, e vi ele aqui, ó, text field, standard. E aí eu copiei ele, passei para lá e fiz alguns ajustes, tá? Basicamente isso. Aí o que que a gente precisa? Apenas importar ele aqui para conseguir trabalhar com ele. Mas eu já vou importar aqui porque já está com todos. Mas ele está pegando desse carinha aqui, tá? Da frente UI. Se eu não me engano aqui, ó, ele também mostra, caso vocês tiverem dúvida, tá? Eu peguei daqui, se eu não estou enganado. Ou talvez eu só peguei e instalei, mas não tem problema. Ele pode ter mais de uma referência, né? Então só tem que tomar cuidado para saber qual referência que você está usando. Deixa eu já criar esses carinhas aqui para evitar os problemas e eu vou explicando. Esse includes aqui, tá? Basicamente, ele é como se fosse um contains, tá? Aí ele pega essa meio que variável e verifica se esse carinha aqui tem dentro dele. Mas eu já explico por que que eu usei esse carinha aqui. Uma outra coisa, a gente pode criar métodos aqui. No caso aqui em TypeScript, né? Na sintaxe do TypeScript em si. Eu tenho um método de create e uns de validações de campo. Tem um ponto também que é interessante, pessoal, que é o seguinte: quando vocês forem, por exemplo, pegar um projeto que já existe e precisar instalar ele, o ideal é que ele esteja sem o Node Modules, tá? Inclusive o pacote que eu gerei ali, que eu vou disponibilizar para vocês, ele não tem o Node Modules. E basicamente, quando vocês forem colocar para fazer alguma alteração, alguma coisa, a primeira coisa que vocês têm que fazer é usar o npm, né, e instalar os componentes ali, todas as bibliotecas associadas ali. Quando você for colocar uma web part, alguma coisa ali, você precisa dar um npm i, né, ou npm install. O i é basicamente meio que um atalho, assim, digamos. E aí também em questão lá do Node Modules, Vitor, Sim, até quando você vai compartilhar, né? Exemplo, quando você vai deixar salvo em algum lugar, é bom sempre deixar ele sem o Node Modules, por N motivos. Para ele sim, ficar pesado, também sim. pode dar problema quando a pessoa for utilizar e assim por diante, né? Exato, exato. A Node Modules ela é muito pesada, tem muito arquivo, então se você for copiar só a Node Modules, vai demorar muito tempo. Então, sempre que for exportar ou for instalar alguma coisa, é interessante isso. E sempre ter um detalhe ali na questão das versões. Inclusive, vocês podem verificar no package JSON aqui, tá? Ele fica listado aqui as versões das dependências e assim por diante, tá? Quando você vai fazer o upload disso no Git, ele já vai sem o Git dele, sem o Node Modules, né? Exato. Ele já faz esse filtro aí para justamente não subir esse carinha inteiro. Na questão aqui do Commons XPlist, eu criei uma exportação default e dentro dela tem algumas variáveis estáticas. Então, por exemplo, essa aqui é treinamento SPFX que recebe esse valor. O que que é esse valor? É o nome da lista que eu vou usar, tá? Então, se eu tivesse várias listas, eu poderia ir colocando ela aqui no código, ia, por exemplo, colocando outras e dando nomes para elas e colocando o valor delas. Isso pode servir para diversas coisas, tá? Aqui eu estou mostrando como exemplo esse carinha. E tem um detalhe aqui já que eu ia falar. Eu fiz aqui em HTTP request, tá? E aí ele tem algumas meio que URLs ali de APIs que se você pesquisar na internet você acha facilmente, procurando por HTTP request. Por exemplo, quero pegar itens da lista SharePoint. Você coloca lá get SharePoint item lists HTTP request. Não é muito difícil de achar. E meio que você pega um modelo
por exemplo, esse que eu estou usando aqui, e altera a URL, os parâmetros que precisam ser passados, os headers, o que é necessário para a questão da requisição, se ela é post, get, delete e assim por diante, tá? Então, meio que você consegue usar a estrutura de uma e montar outras com mais facilidade. Aí, nesse carinha aqui, ele tem um construtor para pegar o SPHTTP Client, que é uma das coisas que ele precisa para fazer a requisição, e eu estou passando também o server URL. Isso vai fazer com que, sempre que eu tentar instanciar esse carinha lá, ele vai pedir esses valores para mim passar para ele. Então, por exemplo, aqui, ó, como eu vou usar ele aqui, eu crio, por exemplo, uma variável que recebe esse tipo e eu estou instanciando ela aqui e ele pede para mim aqui, ó. Ele está pedindo ali, ó, um SPHTTP client do tipo SPHTTP client e um server relativo URL que é do tipo string, né? Basicamente, ele é uma estruturazinha que a gente consegue passar aqui. Essa variável agora eu consigo acessar as coisas de lá. Essa input empty aqui eu estou usando para fazer uma validação ali, que eu já vou mostrar, dos próprios inputs ali que o usuário vai digitar. E na modelo aqui eu vou colocar uma interfacezinha também. O nome dela é iList Treinamento SPFX. E aqui tem uma coisa interessante, tá? Eu vou usar ela como modelo da minha própria lista. A minha lista ela é simples, tá? Ela só tem ID, nome, que é texto, e-mail, que é texto, data, que é do tipo data mesmo. Então, ela é bem simples e é importante vocês terem isso em mente aqui, porque se vocês forem passar um objeto desse tipo, tem que estar com o mesmo nome da lista, tá? Se vocês forem criar um item ou se forem extrair um dado de um item da lista e querer trabalhar com ele aqui, eles têm que estar com o mesmo nome. E aí, se for algum campo lookup ou people or group, né? Você só tem que acrescentar no final um ID, dessa forma aqui. Ele trabalha com ID aqui quando a gente faz essas requisições, tá? Basicamente, isso daqui eu peguei do Fluent UI, tá? Esse carinha, essa estrutura aqui, que era algo que ele estava utilizando ali no próprio Date Picker. E só atualizei algumas coisas para português aqui, que estava tudo em inglês. Os props aqui eu não vou usar dentro do HTML, mas eu coloquei esse const que recebe o estado. Por quê? Eu vou trabalhar com essas duas variáveis aqui, load success, de acordo com o estado dela dentro da aplicação. Porque eu preciso que, quando elas atualizem, eu vou utilizar elas aqui no código para exibir ou não exibir meio que um modelinho ali que eu criei, tá? Inclusive, seria o loading e o success, que basicamente a gente consegue fazer uma coisa interessante aqui, ó. Se a gente abrir chaves, colocar uma validação aqui, alguma coisa que receba true or false, a gente consegue colocar um e colocar o código que vai aparecer depois, caso essa variável aqui seja verdadeira, tá? Então, a gente consegue controlar a exibição desse item aqui dessa forma que eu coloquei aqui, colocando, por exemplo, uma variável de estado e ela vai exibir com sim ou não. E aí, por onde que eu estou controlando isso aqui? Ela é controlada pelo estado do componente. A gente controla com esse tSetState aqui. E basicamente coloco ela como true na hora que eu vou criar o item, tá? E aí depois que a requisição voltar para mim, eu coloco ela como false. Se ela retornou ali para mim, ela vai para false o loading. Mas basicamente isso aqui, esses dois inputs aqui são text field do Fluent UI e esse daqui é o de data. No entanto, que a gente consegue mexer neles aqui, ó. Ele tem alguns atributos, inclusive se eu vir aqui e der um Ctrl espaço, eu consigo ver alguns outros atributos aqui que eu consigo mexer nele. Se eu for digitando algumas coisas aqui, por exemplo, on, change, esse tipo de coisa, ele tem alguns atributos ali. No caso da data, como que a gente faz para pegar o valor que ele imputou? A gente usa um onSelectDate, que é exclusivo desse date picker aqui, e a gente passa, por exemplo, uma função ali, um método. Eu criei esse método, então se a gente entrar nele aqui,
ele está pedindo o nome do input para mim fazer uma validação e está pedindo o valor, né? E aí, como ele traz um tipo de data, o nulo undefined, eu coloquei da mesma forma que ele está trazendo lá, e aqui dentro eu trato ele. Aí tem um detalhe aqui, alguns a gente consegue até passar sem esse arrow function aqui, mas basicamente esse arrow function aqui é para fazer o quê? A gente coloca um nome aqui, se eu quiser colocar value, não tem problema. A gente está chamando meio que o valor que está sendo passado, a gente meio que dá um nome do que está sendo passado de informação que está vindo desse date picker aqui, e o arrow function ele é meio que para mandar esse valor para frente e a gente consegue trazer ele dentro de uma função e passar onde a gente quer. Ele funciona meio que como digamos, um for each ali, que você nomeia qual que é o nome do valor que você quer receber e dentro do for each você consegue trabalhar com aquele valor. É mais ou menos isso. A questão do text field. Ele também tem um change, tá? Então, todos os elementos aqui que eu criei, que eu instanciei também, eles estão com um onChange, ou, no caso, um select aqui, e estão sempre passando para um método, tá? E aí eu criei um método que fosse meio que de uma forma que eu consiga utilizar em várias situações. Então, por exemplo, o onChange em si, eu estou passando um input name, o evento dele eu não preciso exatamente, eu preciso do valor. E aí, o que que eu faço? Eu faço um switch nesse carinha aqui para mim saber qual que é o input que eu estou trabalhando, qual que está vindo essa informação, se é o e-mail ou se é o nome do cliente, e isso eu passo direto no input aqui na hora que ele chama o onChange, tá? Eu passo manualmente isso. Basicamente, ele vai validar. Se for e-mail, ele vai atribuir esse valor que está sendo chegando aqui no onChange dentro do e-mail. Se for nome do cliente, mesma coisa. Ele vai estar passando aqui para o nome do cliente. Pro de data só tem um, né? Então acabou que eu não precisei fazer esses switch case ali. Mas ele basicamente faz a mesma coisa aqui, tá? Aí tem, né, esse detalhe que ele cria uma data aqui e por conta de UTF, eu vou até fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui só para me demonstrar para vocês. Eu acho que assim vai ir. Mas na hora que você cria lá, provavelmente tem um ponto ou outro ali que provavelmente o UTF da data que está sendo gerada por aqui é diferente do ambiente que eu estou salvando, então ele vai salvar algumas horas atrás, né? Ele salva num horário errado ali. Então, por exemplo, o nome do cliente, vou colocar meu nome, e-mail, preenchimento básico aqui, e só um detalhe, tá? Tem a validaçãozinha que eu vou mostrar para vocês, que quando eu clico no enviar, ele verifica se o campo está preenchido ou não, e se não tiver, ele mostra aqui uma informação, ó, o campo é obrigatório. Eu já mostro para vocês. Mas, por exemplo, aqui, vou colocar a data dia 5. Vou colocar para ele enviar aqui. Ele vai fazer de acordo com o que eu coloquei na funcionalidade de criar o item, está fazendo essa questão ali de trocar o estado da variável para true, em questão do loading. Aí, quando ele termina de fazer a requisição, ele dá um success ali. Eu não estou tratando isso, né? Mas o certo seria tratar. Se ele deu sucesso, mostra o success, senão ele mostra um erro, algo do tipo. Na lista aqui, vocês podem ver que ele está gerando aqui provavelmente por conflito de UTC ali do horário e tal, ele está gerando 4 horas a menos do que eu coloquei, né? Eu coloquei na data 6, ele gera 4 horas a menos, então ele identifica no SharePoint como o dia 5. Só que se a gente não vê o horário, a gente vai ver só que a data está um dia atrás do que a gente colocou. E aí, como forma paliativa, e só para exemplificar para vocês, eu tinha colocado aqui para ele adicionar 4 horas para resolver paliativamente esse problema. Mas o correto seria tratar ele como o UTF dele ali para não ter esse problema. Ô, Victor, Sim, pode falar. será que esse problema não é as configurações regionais do seu site? Provável, provável. Eu não cheguei a mexer nisso porque
por conta de tempo, né? Mas eu fiz isso aqui só de forma paliativa. Mas provavelmente isso está relacionado ao site e é um ponto que eu acho que é importante o pessoal ter atenção, porque às vezes o site do cliente está configurado com outra região, né? E por algum motivo ele pode acabar gerando essas datas erradas. Eu já tive esse problema com o próprio Power Automate, tá? Então não é algo exclusivo daqui, mas é só esse detalhe de conferir ali se ele, por algum motivo, estiver voltando uma data quando você salva, pode ser o horário relacionado ali ao TC, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a validação que eu estou fazendo. Aqui, ó, valida form. Ele está sendo chamado dentro do create, tá? Assim que eu chamo o create, que é no botão, vou mostrar aqui, default button, inclusive ele é do Fluent UI também, tá? Esse botãozinho aqui, no on-change dele ele está chamando esse carinha e esse carinha aqui, o create item, está chamando esse valid form e vai trazer um true or false. Se ele for true, vai criar o item, né? Vai chamar o create item list, vai passar o nome da lista e vai passar o item, que é o objeto que eu criei. E aí o objeto é o modelo, né? Basicamente é esse carinha aqui que eu estou chamando ele aqui. E estou instanciando ele na hora que eu salvo. Inclusive é ele que eu alimento também com os inputs lá, né? Que o usuário digita. Essa validação aqui é bem interessante e um pouquinho simples, talvez. Que eu basicamente criei aqui uma variável com alguns objetos. Então eu coloquei o nome do objeto e o valor dele. Eu fiz isso para quê? Para ele conseguir pegar cada um dos componentes que eu tenho lá, só que eu tenho que registrar meio que isso manualmente, e eu dou um nome para ele e o valor que ele tem que ter. E aí eu faço um for each nesses carinhas aqui, né, nas variáveis, e ele vai verificar se cada um desses daqui, se o valor dele é nulo, se é undefined ou se é vazio, né, string vazia no caso. E aqui tem esse detalhe, né? Que se for 3 iguais, ele compara o tipo também, tá? Ele tem que ser igual, nulo e tipo nulo. Um exemplo. Se for só 2 iguais, ele vai comparar se é igual ou não, mas ele não inclui o tipo. E aí ele valida aqui. Se entrar aqui, se algum desses for nulo, undefined ou vazio, ele seta para false. E lá no final ele retorna se é false ou true, né? Ele já inicia como true. Se cair em algum desses carinhas aqui como nulo, ele bota como false e coloca o nome do componente aqui, né, que eu atribuí dentro de uma variável. Para quê? Para mim fazer essa validaçãozinha aqui. Ele vai dar o include, se tiver e-mail dentro dessa validação, quer dizer que ele está vazio. Se ele tiver vazio, eu exibo isso aqui, que esse campo é obrigatório, senão ele deixa vazio, tá? Dá para fazer meio que um if ternário aqui também, isso é algo interessante. Você coloca a validaçãozinha, interrogação, e aí é o true, né? Essa é a parte true, 2 pontos, a parte false. Dá para trabalhar com esse carinha que também é interessante, fica um pouco dinâmico. Aí eu só coloquei aqui esse set state vazio para ele atualizar o estado do meu componente e conseguir atualizar visualmente. Se eu não colocasse isso aqui, ele não ia atualizar meio que a variável ali e não ia exibir quando tiver vazio aqui. Ele não ia conseguir exibir quando eu clicasse, ele não ia mostrar, ia exibir só na próxima vez que atualizasse o estado. Então, se eu, porventura, clicasse 2 vezes em enviar, ele ia aparecer. Então, só como uma forma dele exibir ali, ele atualiza o estado. Eu acho que de maneira geral é isso. Eu só queria mostrar esse detalhezinho aqui que eu acho que talvez seja interessante, de quando ele manda a requisição, né? Eu estou tratando como uma promise. Quando ele chama a requisição lá do create item, eu posso colocar um ponto then, e assim que ele terminar de trazer esse carinha, ele vai pegar a resposta e vai verificar. Se ele entrar aqui, quer dizer que trouxe uma resposta, então ele dá um resolve, e se não, ele rejeita como um erro ali. Mas algo que eu acho interessante aqui é que você consegue, por exemplo, esperar, meio que assim, por dizer, né? Esperar
ele retornar o valor e depois, né, dentro do DEN, a gente consegue trabalhar algumas coisas, que é aqui que eu estou trabalhando no loading. Então, assim que eu valido ali que todos os campos foram preenchidos, eu coloco o loading como true, aí ele começa a carregar a tela, e quando ele retorna a requisição, eu consigo fazer um tratamento, e aí só porque ele estava indo muito rápido, eu coloquei um set timeout de 2 segundos para a gente conseguir visualizar o load, né? Porque eu clicava, ele piscava e já sumia, porque estava processando muito rápido. Mas aí ele tem um delayzinho aqui a mais de 2 segundos, e aí ele coloca o load como falso, ele some o load, e logo em seguida ele coloca o success, que é aquela telinha ali de sucesso. Então, esse trabalhinho aqui, ó, loading, retornou 2 segundos, success mais 2 segundos, e aí ele fecha aqui. Algo que eu acho que é interessante que você consegue trabalhar ali depois de retornar a requisição. Por enquanto é isso, pessoal. Queria meio que construindo um pouquinho mais, mas por conta do tempo não ia rolar. E só um detalhe, né? Eu acho que é importante aproveitar se for fazer questão aqui e você ainda for um pouco iniciante, questão dessas de hardcode, eu acho que é interessante começar por HTTP requests, tá? Porque você vai conseguir pegar a base, né? Você vai entender o conceito do que, para que serve isso. Porque tem facilitadores, né? Tem o PNP ali, que é uma biblioteca que facilita fazer as requisições. Mas eu acho que, a princípio, é interessante pegar esse carinha aqui, que inclusive foi um dos pontos que eu tive que fazer a primeira vez que eu trabalhei com SPFX, tá?